Deixa eu chamar a Ila aqui, pra não parecer tão descabelada como na semana passada. Deixa eu chamar a Ila. Bom dia. Oi, Ila. Uau, só conseguimos. Então, você sabe o que eu ia falar? Que hoje foi o nosso recorde de rápido. A gente demorou só 2 minutos para conseguir fazer. Para conseguir fazer isso abrir, né? A Não gente chega é? até o Bom fim do ano, a dia. gente tá craque, né? Até o fim do ano a gente consegue. Hoje, na verdade, eu trouxe inclusive o café para tomar junto, porque não deu tempo, Ila, não deu tempo. Não Não. sei de quem tá aí chegando, bom dia a todos. Se deu tempo de tomar café, daqui a pouco a gente chama essa live de, sei lá, café com as tias. Ou, não, a gente não é tia, né? A Nossa gente Senhora. é. Muito bom dia a É café com todos. sono, é café com sono. Café com sono, boa! Para assim, pros Café não com... matutinos faz mais sentido, né? Não é? Pra mim já tá um café mais turbinadinho, porque é coisa que em casa já começa cedo, sim, né? Nas casas de crianças a coisa começa cedo, mas vamos lá. Vamos. Acho que hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o sono no TDAH. É isso, Letícia? Isso, E exatamente. dentro desse micromundo, né, que é o TDAH e suas questões, o sono acaba sendo também, muitas vezes, um ponto de alerta para a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente e, consequentemente, da família, né? Eu acho que Eu até acho, para... eu acho que uma das ideias, né, eu acho que talvez relembrando o motivo desse café da manhã com sono. Eu acho que um dos motivos era exatamente trazer todas essas interfaces que a gente tem dentro do sono entre as nossas diferentes áreas. E onde cabe muito, que eu acho, exatamente nessa interface que passeia nesses diagnósticos, quase que de um diagnóstico diferencial, mas vamos entender o sono sempre como um modulador, antes de a gente colocar como diagnóstico primário. E no TDAH, talvez seja um dos exemplos mais claros que isso aconteça quando a gente está falando de infância, né? De criança. Ah, Justo, e acho que até para delimitar melhor, fiquei pensando aqui se não seria interessante você esclarecer o que é observado do ponto de vista, então, fisiológico, no sono dessa criança, desse adolescente com TDAH. O que mas costuma ser observado, né? eu acho que assim, eu acho que a observação clínica ela vai muito do lado do que a gente tem dentro da medicina do sono como diagnósticos de insônias, né? Então, essa dificuldade, principalmente, de iniciar o sono. Num outro momento, a gente tem também um sono mais fragmentado, um sono mais agitado, mas essa dificuldade de iniciar o sono, isso tem bases fisiológicas. Eu acho que um ponto importante é a gente pensar em bases fisiológicas. Você está pensando em TDAH? O TDAH, a gente sabe, tem 3 subtipos. A gente tem um subtipo desatento, hiperativo, né? Ou agitado, ou combinado, mas assim, tem várias formas da gente enxergar. Essa é uma forma interessante do ponto de vista clínico na mesa de atendimento na frente do paciente, né? Porque isso ajuda a gente a ser muito prático. Tem inclusive uma classificação de epilepsias que é super antiga, de 1989, que outras classificações já vieram depois, mas essa ainda é usada porque ela é prática. Então, essa forma de enxergar o TDAH é prático para explicar e é prático para a gente classificar. Mas um problema muito importante no TDAH, a despeito desses sintomas, é um problema de autorregulação, né? Então, a criança ou adolescente ou adulto, que vai virar adulto, obviamente, ele tem uma questão de autorregulação. Então, a gente sabe que o córtex pré-frontal, o dorso lateral e o cíngulo anterior são as áreas do cérebro responsáveis por inibir estímulos. Tá? Então, tanto planejar, desacelerar o pensamento. E na hora de dormir, o que você tem? Você tem que desacelerar. Você tem que conseguir se controlar, se autorregular. E aqui faz falta. Só que é uma hora que a gente não pode dar remédio para o TDAH, porque eles são estimulantes.
Até porque uma das coisas também que acontece é, dependendo do horário que você prescreve o estimulante para o TDAH, ele vai ser estimulante suficiente para a pessoa não dormir, né? Então, a dificuldade primária do TDAH de autorregulação, então, circuitos pré-frontais, aqui vai pagar um preço alto. E não vai conseguir se regular. Então, esse é um ponto super importante. Então, a gente exigir que uma criança ou um adolescente com TDAH se autorregule, reduza sua atividade cortical na hora que ele tem que dormir, que é o que a gente pede para fazer, né? De fazer, vamos falar de técnicas de relaxamento. Como é que você vai colocar um TDAH para fazer uma técnica de relaxamento isolada? Não é? Então, acho que tentando organizar um pouco o que você está trazendo, pensando em distúrbios de sono, as insônias acabam aparecendo mais, mas imagino eu que também tenha uma incidência relativamente alta de SPI e outras questões, né, voltadas para o sono de crianças e adolescentes com esse diagnóstico, mas acho que o que você está trazendo para além do diagnóstico olhando para a vida desse indivíduo como um todo. Ele tem uma dificuldade de se autorregular, de controle inibitório, né, dessa questão pré-frontal, das funções executivas, o que acaba sendo, muitas vezes, conflitante com o processo de adormecimento que envolve justamente essa aquietação, né, esse se acalmar. Então, até por conta do psicoestimulante, que é a medicação muitas vezes de primeira escolha para o TDAH, a gente tem uma variável aí que, inclusive, pode ser prejudicial para o sono se não for bem administrada, pensando em horário, dosagem, algo nesse sentido. É isso, né, Letícia? É isso. E eu acho que assim, isso num ponto, se a gente parar para pensar, vamos pensar cérebro em circuitos, neurotransmissores dentro desses circuitos, a gente está falando do pré-frontal. Mas você citou um outro circuito que também tem suas implicações no TEA, que é No o TDAH. balanço. Desculpa, no TDAH, eu tô com TEA na cabeça preparando as aulas de TEA. Dopaminérgico e noradrenérgico, né? Então, porque você falou da SPI, que é uma coisa muito interessante. Aliás, para quem se interessa pelo tema, a gente tem uma revisão sistemática que a gente publicou, acho que tem uns 4 anos atrás, que é exatamente essa interface do TDAH e dos distúrbios do movimento, síndrome das pernas inquietas e movimento periódicos dos membros. A live da semana passada, semana retrasada, foi sobre isso. Acho que tem algum recorte no Insta. Ficou um recorte, não ficou? Ficou. Então, assistam elas, que tem aquela live, porque aquela live, aquele recortezinho tem uma interface. A gente pode colocar mais recortes para frente se vocês quiserem. É só avisar aqui no Insta que a gente coloca. Mas essa relação entre PLM, movimento periódico de membros, mais síndrome das pernas inquietas, que são coisas diferentes em linhas gerais. A síndrome das pernas inquietas é no final do dia, na vigília, e o PLM é durante o sono, dormindo, os movimentos periódicos. E, inclusive, nessa revisão sistemática que a gente fez e a relação com o TDAH, a gente aventa uma hipótese disso ser algo espectral, e esse espectro incluir também o transtorno do sono agitado, que foi a live da outra semana, né? Então, sim, a gente tem essas relações motoras, e aí quando a gente vai estar falando de relações motoras, a gente está falando de circuito dopaminérgico, a gente está falando de dopamina, porque a dopamina durante o sono, vamos lembrar, a gente está falando de sono, então vou falar as funções durante o sono, tá? Durante o sono, ela é o regulador do movimento. Né? Então, ela é o neurotransmissor que vai fazer essa regulação do movimento. Então, de fato, a gente sabe que a gente tem uma correlação, um aumento de incidência de SPI no TDAH e de TDAH nas crianças com SPI. Tá? Então, a gente tem os dois lados da moeda. Infelizmente, os trabalhos às vezes repetem muito o mesmo número de pacientes, ou seja, aquele mesmo pool de pacientes para uma publicação é para duas, para três. Então, quando você vai ver lá na frente, no final, você está lidando com os mesmos pacientes, quando você vai meta-analisar tudo. Mas, sim, existe uma correlação de um lado e para o outro. A causa, não acredito que seja um causando o outro, ou seja, isso aqui é uma coisa muito importante a gente diferenciar o que é uma SPI, o que é uma insônia e o que é um sintoma do TDAH. Que podem viver juntos, devem, muitas vezes vivem, né? Mas não é um causando o outro.
Provavelmente eles têm vias fisiopatológicas comuns, dentre as quais eu incluo o circuito dopaminérgico, circuito também noradrenérgico, mas a gente vai falar em noradrenalina principalmente quando a gente vai falar de hiperarousal, né, do hiperalerta no final do dia, mas nesse caso a gente está falando de dopamina, ou seja, é mais um circuito envolvido, sim, você tem razão. A SPI é realmente um diagnóstico que se acompanha da criança com TDAH e TEA. E acho que, no fundo, o que a gente está falando aqui é que existem variáveis que coexistem para, talvez, nós entendermos melhor, né, no processo de avaliação e intervenção, o que está, de fato, se dando na vida dessa criança, desse adolescente. Mais do que uma causa, é compreender os mecanismos que se entrelaçam e tem como produto final aquilo que a gente chama de sintoma, de sinal, de comportamento, seja lá o que for. E É. acho que quando a gente fala de comportamento especificamente, e sono e TDAH, o que muitos estudos trazem, de uma maneira elegante, é que a intervenção voltada para o sono em indivíduos com TDAH produz uma melhora justamente dos parâmetros relacionados, então, à atenção, memória operacional, as funções executivas como um todo, que são funções que têm seu, digamos assim, sua alteração dentro desse quadro de neurodesenvolvimento. Então, tratar o sono auxilia no melhor funcionamento, né, de todas esses parâmetros, né, e vice-versa. Claro, né? Olhar também para os aspectos atencionais, função executiva, pode auxiliar no sono, uma vez que, se esse indivíduo tem uma melhor habilidade, então, para se autorregular, de controle inibitório, enfim, né, resolução de problemas, daí por diante, ele tende a conseguir estruturar uma rotina melhor que converge, muitas vezes, numa melhor qualidade de sono. Claro, não de uma maneira e numa relação de causalidade. Então, como a Letícia trouxe, acho que dentro dessa relação de, 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 de conexão entre todas essas variáveis. Mas uma coisa é fato, cuidar do sono desse indivíduo com TDAH reverbera positivamente, inclusive no aspecto atencional. Né? E aí tem estudos todos que trazem isso. Ila, você acha que se a gente trabalhasse função executiva diretamente, melhoraria os sintomas de insônia inicial? Não só de controle inibitório. Você acha? Olha, eu sou a rainha do dizer depende, né? Eu falo para os meus alunos que a gente passa a vida inteira estudando para responder no final que depende. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou pensando no indivíduo que tem uma dificuldade importante no segmento de regras, uma dificuldade importante no autogerenciamento, na autorregulação, e eu trabalho esses aspectos, isso também vai reverberar na rotina da noite, né? Tá. Mas como você mesma trouxe, existem diferentes mecanismos, inclusive fisiopatológicos, para a gente entender o sono dessa criança. Então, certamente trabalhar essas questões executivas vai auxiliar na rotina do sono. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente só precisa entender se o que está realmente pegando ali para aquele indivíduo é a insônia inicial, é essa má associação para início de sono, é a dificuldade de estabelecimento de limites. E aí acho que tem um ponto que você me faz estabelecer quase que intuitivamente, que é muito, às vezes, demandante para esses cuidadores, durante toda uma vida, ali do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, monitorarem, supervisionarem, estruturarem essa rotina pré-sono. Então, a depender do perfil de comportamento dessa criança, desse adolescente, esse momento pré-sono pode ser algo extremamente exaustivo ou não. Então, eu acho que é importante olhar não só para o sono e a melhoria do sono e das habilidades voltadas para as funções executivas dessa criança, mas também olhar para o repertório parental na colocação de limites, na sustentação de limites. Ainda mais se eu estou falando, então, de um indivíduo, né, de uma criança que tem aí uma desregulação executiva muito pronunciada. Né? Entendi. Talvez assim, a abordagem da função executiva não antes, mas junto com a controle inibitória, né? Então, é porque eu sempre penso muito mais no controle inibitório.
do que na função executiva em si. Porque como a gente brinca às vezes que até uma certa idade, 8, 9 anos, o lobo frontal das crianças são os pais. Então os pais estão ali. Mas obviamente que pai de criança TDAH, ou pai de criança demandante, né? Pai e mãe, né? Pais. Realmente já estão muito exaustos. Às vezes eles já não estão com a função executiva deles no seu melhor cenário, né? Então, E aí, são acho duas que frentes que tem que trabalhar em conjunto e separar bem na hora do diagnóstico, né? Para você trabalhar. Aí eu tô falando assim, até da rotina pré-sono, que a gente sabe, obviamente, que não é a rotina que vai fazer a diferença, ela vai ajudar ali, mas não é ela. Afinal, a gente tem questões neuroquímicas acontecendo, a gente já falou de três circuitos aqui, tem mais envolvidos, né? Tem trabalhos dando conta de que há uma alteração circadiana, né, que a gente sabe, de um atraso mais de fase, que são crianças e adolescentes que atrasam mais. E se pensar na própria adolescência, a gente tem um atraso de fase natural da adolescência, um atraso no DLMO, que é um momento de liberação, de início de liberação da melatonina, não é o pico, mas é o início da liberação, então isso vai estar atrasado também pela adolescência. Alguns trabalhos dão conta de que no TDAH também, mas são trabalhos com N muito pequeno e tem alguns vieses. Eu não colocaria que isso seria o primário, mas isso também, obviamente, contribui, se não em todos os casos, em alguns casos, né? Então a gente ainda tem essa alteração circadiana, ou seja, é como se a gente estivesse nadando contra uma maré, né? E muitas vezes, sem poder contar com a ajuda de medicamento, mais uma vez, porque o medicamento para o TDAH é um psicoestimulante, né? Que você não vai poder dar à noite. A não ser que você vá fazer uma droga sedativa, mas você vai fazer uma droga sedativa no mecanismo errado. Você vai ter que. Eu brinco que você vai ter que ser um tiro de escopeta, você vai ter que sedar para o sono, né? Que é uma coisa que a gente não quer primariamente. Muito bom. então, eu acho que dentro de tudo isso que você está trazendo, né, Letícia, é, aí vem realmente, acho que o cuidado de se olhar para esse, esse indivíduo como um todo, né? Entender então o funcionamento, a rede de apoio, a rede de cuidado, entender então o tipo de sintoma de prejuízo que ele apresenta, quer dizer, é um olhar muito mais amplificado para poder compreender todas essas variáveis que coexistem, né? Uhum. E a partir disso, acho que estruturar uma intervenção que seja, na verdade, viável. Eu brinco que tem o mundo real e o mundo ideal. E aí, certamente, envolver essa criança e esse adolescente na compreensão sobre o próprio sono pode ser de extrema relevância. Claro que adequando a linguagem para a faixa etária, para o momento do desenvolvimento de cada um desses indivíduos, mas envolvê-los nesse processo tende a ser um pouco mais frutífero dentro de todos esses desafios que a gente sabe que a gente enfrenta e que os pais, certamente exaustos, têm mais dificuldade em alguns momentos, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que colocar também, um outro aspecto, que você vai saber falar melhor do que eu, que é essa relação com os sistemas emocionais, né? Lembrando assim que se a gente está falando assim, sistema límbico, já que eu estou falando de vias e sistemas, sistema límbico, pensando que se a gente precisa desse controle do sistema límbico, a gente vai precisar de córtex órbito-frontal. E como eu tenho uma baixa modulação frontal, vai ter hiperreatividade límbica, não tem jeito. E aí vai ser emocionalmente muito reativo à noite, né? Então, ainda mais na hora que eu tinha que baixar isso daí, e tem o, o lado da emoção falando, eu não sou legal porque eu só levo bronca, porque só me corrigem e me corrigem o tempo todo. E a gente sabe que existe essa correlação importante no horário de dormir, né? Quem é que não deita e não fica com pensamentos, puxa, será que aquilo eu fiz certo? Será que, né? Será que eu fui bem aceito ou não fui bem aceito? Essas dúvidas sobre tudo, sobre o universo, a filosofia dentro da nossa cabeça que acontece de noite, neles muito mais, né? Porque eles não vão ter modulação sobre isso, né? Aí tem que trabalhar aspecto de emoção junto com Eu todos os acho que aspectos cognitivos, né? antes até de eu falar sobre isso, me ajuda a entender uma coisa e talvez, né, explicar para quem está aqui, que o que acontece também quando o psicoestimulante acaba o efeito dele, digamos assim, falando de uma maneira mais simplória.
O que que fisiologicamente também costuma ser observado? Por que que eu estou perguntando isso? Né? Vou fazer aqui o disclaimer, porque olhando para esse aspecto emocional, junto com esse bololô também do remédio que tem ali seu efeito, né? Vou dizer, encerrado, acabado. De novo, a gente está caindo nesse lugar da sobreposição ou na coexistência de variáveis que complica em alguns momentos o tipo de queixa que essa família apresenta, né? Se por exemplo, se a gente tiver num perfil hiperativo, né, o perfil agitado do TDAH, vai ser a criança que vai voltar à agitação, né? Você pensa que você estava segurando e alinhando. Eu faço um desenho nas consultas, normalmente assim. Ó, o cérebro tá assim, fazendo a informação tem que vir para cá, passar por aqui e sair pela boca. Ela faz isso, 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 isso. No caminho ela se perde e ele acha um outro ponto de agitação. O que que o remédio vai fazer? Alinhar esse caminho, tirar as curvas do caminho, tirar os desvios do caminho. Elas voltam. Você está Isso. indo com o carro para frente e, de repente, ele começa a ter um monte de desvio. E aí, para o agitado, fica agitado, para o desatento, fica desatento. Às vezes, eu explico que a desatenção é tanta que não consegue prestar atenção em se concentrar para dormir, É. né? E acho que isso que você trouxe é fundamental. Era até um ponto que eu ia trazer, que existem muitos TDAHs dentro de um TDAH, né? Eu entendo a função dos diagnósticos, mas até dentro da psicologia a gente vai olhar não só para a questão topográfica, mas funcional. E acho que para as especificidades ali, então, de comportamentos dentro desse diagnóstico para aquele sujeito, para aquele indivíduo, né? Então, é como você disse, se eu estou falando de um perfil mais agitado, topograficamente mais hiperativo, na ausência do remédio, no momento de final de dia, de exaustão familiar, de exaustão do próprio indivíduo, isso até contribui em alguns aspectos para o quê? Para mais atritos, né, dentro da dinâmica familiar. Assim. Então, e aí isso contribui, inclusive, para esse aspecto emocional que você está trazendo, que é, puxa, como eu me vejo, quais são as minhas dificuldades, o que está acontecendo ali. Então, de novo, é esse olhar. Que diagnóstico é esse para que perfil de criança, para que perfil de família? E se muitas vezes, então, eu me deparo com um indivíduo que não necessariamente tem um perfil externalizante, mas tem uma desatenção importante e está ali remoendo essa ansiedade, essa frustração, enfim, todas essas questões inerentes, que são subproduto, na verdade, da interação dele com o mundo e com esse funcionamento neurológico que podem produzir isso que a gente chama de sofrimento psicológico. Uhum. E aí vocês veem que a gente vai, na verdade, para uma esfera mais ampla ainda, né? Que tem que abarcar, na verdade, puxa, como eu me vejo? Como minha família está me descrevendo, como que o ambiente que eu estou está consequenciando meus comportamentos, o quanto que eu estou conseguindo me sentir efetivo e eficaz naquilo que eu estou tentando produzir, o quanto que minha resistência à frustração, ela tem que ser muito grande, às vezes, para lidar com tantos fracassos escolares, ou com, na verdade, um custo de resposta muito alto para retornos que não são necessariamente proporcionais. O quanto que eu tenho que ir aprendendo a não ficar tão sob controle da consequência imediata, e sim da consequência a médio prazo. Olha que coisa complexa que o mundo está me exigindo para um cérebro que é tão, como a Letícia trouxe ali, mediado por vias que buscam essa consequência imediata. Então, tudo isso se traduz muitas vezes em sofrimento psicológico e que à noite, quando a gente, em tese, se aquieta, a gente se encontra com a gente mesmo, né? Então, o quanto que essa criança, esse adolescente, nesse processo de adormecer, também entende esse momento como um momento até de sofrimento, em que ele olha para todas essas dificuldades. Por isso que eu acho que é fundamental entender de novo que criança é essa, que família é essa, que TDAH é esse, que dificuldade do sono é essa, né? Não, o pior é que a gente vê isso, né? A gente, você vê, sabe, os que são maiorzinhos, que têm muita consciência, principalmente as meninas que têm um perfil mais Isso. desatento, é mais habitual o seu desatento.
Gente, como eu vejo isso no consultório? Às vezes, você deve ver mais, porque se você acessa mais isso, a gente acessa menos isso, né? A gente fica um pouco mais nesse, não, um pouco não, mais não, né? 100% no orgânico. A gente conversa algumas coisas mais sobre aspecto emocional, só que obviamente, né, não com a estrutura que você conversa, claro, mas elas falam isso, né? Elas falam às vezes que no fim do dia, assim, na hora que ela vai deitar, às vezes quando é uma insônia, que você tá conversando, tá tentando entender um pouquinho, até para saber o que eu vou tentar de tratamento. Eu vou tratar, sei lá, eu vou orientar uma TCCI com uma psicoterapia ou sem, ou agora de um jeito ou de outro, né, para a gente encaminhar, ou até conversar com as pessoas para quem a gente vai encaminhar. E quando, às vezes, elas se dão de falar, assim, sabe? Que elas se abrem para falar, elas falam isso. Ah, mas eu não sou boa em nada, eu só ouço bronca, eu sou. E eu falei assim, mas o que que isso tem a ver com o seu sono? Ah, é porque de noite eu consigo parar para pensar nisso. Não é que ela para pensar, né? Reduz a ação medicamentosa, reduz aquela ajuda que ela tinha, né, de organização dos pensamentos, até de função executiva, né? Porque se você pensar, eu posso fazer isso agora ou é melhor fazer depois, deixa eu planejar mais para frente, né? E como você falou assim, uma coisa de amanhã ou do hoje, e elas têm, eu tô falando, né, porque a maioria é menina que verbaliza isso, os meninos verbalizam menos, só os mais velhos verbalizam mais, né? Os mais novinhos não. Elas verbalizam isso, que de noite, na hora de dormir, ela fica pensando o quanto ela não é boa, o quanto as coisas, sabe? Parece que baixa, né? Ou baixa medicamento mesmo, ou se for o caso de medicamentoso mesmo, ou é mesmo a gente falando dessa inter-relação, né? Do controle do sistema límpico na transição. É, E assim, tem que ser abordado, né? e por isso que eu acho que a minha maior sugestão é o que que essa queixa de sono, na verdade, está me contando sobre esse indivíduo e Uhum. sobre o ambiente que ele está inserido. Claro, descartando todas as variáveis fisiológicas, como a gente já conversou, e trabalha isso o tempo todo na nossa prática, É, mas tendo clareza de que o aspecto, digamos assim, fisiológico está endereçado, e que esse sono ainda se mostra com algum tipo de queixa ou prejuízo, é fundamental se perguntar o que que isso está me comunicando sobre esse sujeito, né? O que que esse problema de sono está me contando. Me eu acho que conta assim, várias coisas, né? essa relação que a gente está falando, que é muito importante a gente entender do aspecto fisiológico, até o Tatá falou que na prática a gente observa bastante isso, né? Isso mesmo, Tatá. Bom, Tatá também é neuro, também vê a mesma coisa que a gente acaba vendo. Acho que isso é super importante, mas acho que esmiuçar quais são os sintomas de sono que estão diante de você, sabendo do risco aumentado dessa população de ter transtornos do sono, sejam transtornos relacionados ao movimento, vias dopaminérgicas, sejam transtornos relacionados ao ritmo circadiano, a, falar em via melatoninérgica, talvez, ou se for exatamente essa correlação, ou até da idade em si por ser adolescência, né? Então, entender quais são deles, se a gente está falando da autorregulação mesmo do TDAH, e aí uma relação que o comportamento vai estar bastante afetado, ou seja, diferenciar quais são os sintomas de sono, uma vez que a gente sabe desse maior risco deles, e endereçá-los diretamente junto do tratamento. Porque o tratamento não vai ser sedar uma criança para que ela consiga dormir, não vai ser isso. Jamais. Embora a gente tenha alguma classe nova de drogas entrando no mercado que talvez ajude insônias de TDAH, a gente pode abrir um outro momento para isso, mas o endereçamento sempre vai ser a visão mais ampla do todo. Mas para você ter visão ampla, você tem que saber o que você está vendo, né? Se a gente não sabe o que está vendo, se a gente não separa todos os lados, assim, todos os sintomas e faz os diagnósticos adequados, né? Não vai dar. Bom, 7h30, Muito bem, mais um café com sono. Meu café ainda tem um restinho aqui. Não sei se muito. na próxima você tem que vir de café, viu? O meu é leitinho, acho que eu tô na fase inicial ainda. Gente! Ai, ai, ai. Não, meu já café já tá turbinado. Olha o tamanho, que era os mugs gigantes. Esse é da universidade, quando você estava em Cleveland. Me acompanha desde então. É o gigantesco da manhã. Muito Olha, bem. Paulinho tá aqui. Oi, Paulinho. Ai, tem que dar os parabéns pelo documento, Paulinho do TEA. Parabéns. Tatá também tá aqui.
Gente, essas respostas, o nosso café é um café expresso, expresso de 30 minutos, então a gente não vai conseguir responder as perguntas ou os comentários, mas eu juro que eu vou guardar e a gente faz caixinha de resposta, tá bom? A gente faz as caixinhas e responde todo mundo. Um beijo, todo mundo Beleza. comecem a vida. Bom dia para todo mundo. Boa Quarta-feira que semana. vem tem mais café. Isso. Boa semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.